Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje vai mais uma noite na nossa meditação. Pelo sinal de Santa Cruz, Deus Senhor nosso Deus, nós somos tentados. Vamos Pai, Filho e Espírito Santo. Como de costume, né? Vamos fazer a nossa oração da coroa de lágrimas. Eis aqui aos vossos pés, o difícil Jesus crucificado. Para vos oferecemos as aias daquela que com tanto amor nos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, bom mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que há nos dão, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade. Desde Jesus, cansado daquela que mais amou em terra, que mais vos ama, Senhor. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais vos ama no céu. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais ama no céu. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais ama na terra, que mais vos ama no céu. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais ama no céu. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais ama no céu. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais vos ama no céu. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Meu Jesus, oremos por almas que as lágrimas da família científica. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais vos ama no céu. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais vos ama no céu. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais vos ama no céu. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais vos ama no céu. Virgem Santíssima e das Dores, nós vos pedimos que junteis vossos olhos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome de vossas lágrimas virgens, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa da vida eterna. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro caminho. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas águas derrubaram o império do perdão. E agora sim, seguimos para a meditação. Hoje, quarta-feira, um dado interessante para vocês, quarta-feira a igreja celebra São José. E hoje, na quarta-feira, terceira quarta-feira da Quaresma, rezemos a dignidade de São José, esposo da Virgem Maria.
Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Para formarmos uma ideia da dignidade de São José, basta ponderarmos que, na qualidade de esposo de Maria e chefe da Sagrada Família, tinha verdadeiros direitos sobre a Mãe de Deus e seu divino Filho, que assumiram as obrigações de lhe obedecer, e lhe obedeceram em tudo. Quanto devemos, pois, honrar aquele a quem Deus honrou tanto? Quanto devemos confiar na eficácia de sua proteção? E tu, és-lhe realmente devoto? Recorres prontamente a ele em tuas necessidades? Considere em primeiro lugar a dignidade de São José por ser esposo de Maria. Nessa qualidade, adquiriu o direito de lhe dar ordens, e Maria, na qualidade de esposa, assumiu a obrigação de obedecer a São José. O mínimo São José nunca se serviu de mãos para com a sua Santa Virgem, mas somente de pedidos, por venerar nela a grande santidade e a dignidade de Mãe de Deus. A humílima esposa, porém, entre todas as criaturas, a mais humilde, considerava sempre aqueles pedidos como outras tantas ordens. Ó Maria, ó José, ó esposos santíssimos, que por vossa grande humildade vos fizestes tão amados de Deus. Suplico-vos que me alcanceis o perdão de todos os meus atos de soberba e a graça de sofrer daqui por diante, com paciência, todos os desprezos e injúrias que me vierem da parte dos homens, porquanto é imerecido ser pisado aos pés dos demônios do inferno. Considere, em segundo lugar, a alta dignidade de São José, por lhe ser conferido por Deus o ofício de Pai de Jesus. E era-lhe submisso. Quem é que estava submisso? O Rei do Universo, o Filho de Deus, e também verdadeiramente Deus, todo-poderoso, eterno, perfeito, em tudo igual ao Pai. Este é quem na terra quis estar submisso a São José. Por si mesmo, não tinha José autoridade sobre Jesus, por não ser o Pai verdadeiro, mas tão somente o Pai putativo. Como esposo, porém, e chefe de Maria, foi o chefe também de Jesus Cristo, enquanto homem, por ser o fruto das entranhas de Maria. Quem é dono de uma árvore é também dos frutos. Eis porque a Beata Virgem o chamou Pai de Jesus. Eu e teu Pai, angustiados, te procuramos. Foi, portanto, a São José, como chefe daquela pequena família, que coube o ofício de mandar e a Jesus o de obedecer. De sorte que Jesus não fazia, não se movia, não tomava alimento nem repouso, senão segundo as ordens de José. Ó dignidade inefável! Devemos honrar muito aquele a quem Deus mesmo tanto tem honrado. E grande confiança devemos pôr na proteção de São José, que viu nesta terra o Senhor do mundo submisso às suas ordens. Escreve Santa Teresa: o Senhor nos quis dar a entender que, assim como na terra, quis ficar submisso a São José. Assim faz agora no céu tudo o que o santo lhe pede. Meu santo patriarca, pela grande referência que, como a seu esposo, vos teve Maria, rogo-vos que me recomendeis a ela, e me alcanceis a graça de ser o seu verdadeiro e fiel servo até a morte. E pela submissão que na terra vos mostrou o Verbo encarnado, obtenha a graça de lhe obedecer e de amá-lo perfeitamente. No céu, Jesus se compraz em conceder todas as graças que vós pedis em favor daqueles que a vós recomendam. Eu também, miserável como sou, me recomendo a vós. Escolho-vos por meu advogado especial e prometo honrar-vos cada dia com um obséquio particular. Meu Pai, São José, por piedade, alcançai-me aquela graça que vos sabeis ser mais útil à minha alma, especialmente a virtude da santa pureza. Sim, glorioso São José, Pai protetor das virgens, guarda fiel a quem Deus confiou Jesus, a mesma inocência e Maria, a Virgem das Virgens.
eu vos peço e conjuro por Jesus e Maria, este duplo depósito a vós tão caro. Com vosso eficaz auxílio, dai-me conservar meu coração isento de toda mancha, e que puro e casto sirva constantemente a Jesus e Maria em perfeita castidade. E vós, ó Mãe de Deus e minha Mãe, pela santa humilde obediência com que executastes tudo que vosso santo esposo José vos pedia, alcançai-me de Deus as graças da santa humildade e da perfeita obediência a seus preceitos divinos. Pois bem, pessoal, hoje falamos de São José. E como falar desse santo? Chega até ser meio difícil, porque ele mesmo não fala tanto. Se procurarmos passagens dele na Bíblia sobre ele e tudo mais, vemos o quão difícil é encontrar fala de José, porque ele é o santo do silêncio. Ele foi um verdadeiro exemplo de homem. Para nós, homens, nos espelharmos e sermos como ele, mas também para as mulheres, para buscar homens para si que sejam como São José. Hoje, no nosso mundo, vivemos uma grande inversão de valores, uma grande dificuldade das coisas, onde a verdade absoluta é deixada de lado por viver deslumbres de muitas coisas, onde o prazer, o vício e qualquer coisa que possa dar alguma garantia imediata de alegria seja mais importante do que a verdade, seja mais importante do que a natureza, seja mais importante que a santidade. E São José não era um homem rico, mas era um homem que era justo. E o termo justo, naquele tempo, era dado a pessoas de alto valor, não em dinheiro, mas que mostrava o seu caráter, mostrava como ele era respeitado naquela sociedade. Por ser digno, por ser obediente, temente a Deus, por não fazer mal aos outros, por não fazer fofoca, por viver e exalar santidade. Isso é ser justo. E isso é que São José nos deixa como exemplo para homens e mulheres viver esse tipo de coisa, mas principalmente aos homens. São José também foi o guardião da Sagrada Família. E foi, acho que, a única família na história da humanidade que viveu a santidade. Claro, você tinha a Virgem Maria de um lado, você tinha São José o Justo e tinha o Menino Jesus. Mas mesmo com toda a santidade e divindade ocorrendo ali, eles eram pessoas, uma família normal, mas que viveram ao pé da letra os ensinamentos de Deus sobre família. Onde São José tinha, por garantia, a ordem, a autoridade sobre o lar. E mesmo tendo essa autoridade, aí fica um detalhe muito importante para as mulheres, quando vão escolher os seus maridos, saibam olhar o homem em quem ela possa obedecer, para quem elas possam ter submissão. Porque um homem de verdade, para se casar, mesmo tendo a autoridade sobre, ele não vai dar ordens sem escrúpulos ou algumas coisas que possam prejudicar a mulher. A sua ordem será justa. Ou, como São José, será em forma de pedido, mesmo tendo a autoridade. Isso é a diferença de autoritarismo e de autoridade. E as mulheres, assim como Nossa Senhora era submissa a São José na condição de esposa, ela tomava os próprios pedidos de José, que eram pedidos, e atendia em estado de ordem, como se fosse um mandamento, para manter sempre o equilíbrio moral e de respeito dentro da hierarquia de uma família. E assim, Jesus, o Rei do Universo, era obediente a São José, porque São José, o chefe da família, tinha autoridade sobre a família. E se ele tinha autoridade sobre Maria, essa autoridade passava também para Jesus. E o texto ainda retrata, dizendo que quem é dono da árvore é dono também dos frutos. Então, se São José tinha autoridade sobre Maria, também tinha autoridade sobre Jesus, filho de Maria. E se Jesus, o Rei do Universo, foi obediente
ao seu pai adotivo, respeitou a hierarquia da família. O que isso nos mostra sobre a família? O que isso nos mostra sobre as criações de hoje em dia? O primeiro detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês é porque a educação de filho a gente não terceiriza. Eu sei que no mundo de hoje, com as dificuldades, com as questões financeiras, muitas vezes o pai e a mãe têm que sair para trabalhar. Mas cuidado com a terceirização da família, dos valores, da autoridade, dos ensinamentos. O seu filho é o reflexo de você. Não pode deixar que uma outra pessoa, nem que seja os avós, molde aquela pessoa, aquela criança, porque não é assim a ordem natural das coisas. O equilíbrio dentro de casa, não interessa quem ganha mais, quem faz mais, mas a autoridade dentro de casa tem que seguir uma hierarquia, porque foi assim que Deus instituiu, que a Sagrada Família obedeceu. E os homens têm que se espelhar em São José para buscar ter essa dignidade e ser merecedor dessa autoridade. E só assim criaremos boas famílias. Vivemos ataques de todos os lados contra a família. Por quê? Porque a família é o celeiro do céu. É o berço da santidade. É dali que saem os padres, é dali que saem as freiras, é dali que saem os bons maridos, as boas esposas, os bons monges, os bons leigos, os santos saem da família. Quem precisa ser respeitada toda uma hierarquia. Tem que ter toda uma dignidade de santificação dentro do lar. Sabemos que existem diferenças em jeito de criação, de pensamento, de espírito, de temperamento. Mas existe a ordem. Existe o querer fazer dar certo. A rotina de fazer dar certo. A rotina de fazer se desdobrar. E São José mostra que mesmo ele sabendo que Maria era muito mais que ele, porque ela foi escolhida para ser a mãe de Deus. E mesmo sabendo que Jesus era muito maior que ele, porque ele era o Filho de Deus. Ele soube que tinha uma missão especial sobre os seus ombros, a de guiar aquela família. Porque Deus confiou a ele essa autoridade. A quem muito se é dado, muito se é cobrado. Foi cobrado de São José ter essa responsabilidade, essa criação em suas mãos. Porque ele tinha méritos com Deus. Não por conta própria, mas porque Deus o deixou ser livre para fazer esse tipo de escolha. Nós temos nossas escolhas no dia a dia. Temos escolhido viver igual a São José? Buscar ser justos? Ou vivemos de fofocas, de picuinhas, de irritabilidade, de egocentrismo, colocando o meu bem-querer, a minha vontade, a minha alegria, é só os meus interesses que vale a pena? Ou eu tenho sido uma pessoa como São José, que mesmo quando tem autoridade, ele faz o pedido. Ele deixa a liberdade. Ou mesmo tendo o status de justo, sendo escolhido por Deus para poder chegar na família, mesmo assim, ele continua na humildade, sendo obediente a Deus. Onde tem sido a minha balança? Aonde eu estou pesando mais? Reclamar da vida, das coisas, é muito fácil. Mas assumir o preço pago por nossas escolhas, por nosso estilo de vida, é diferente. E São José mostra justamente isso. Ele escolheu ser justo, ele escolheu ser humilde, ele escolheu viver aquele tipo de ideal de vida. E foi recompensado por nosso Senhor. Deus o escolheu porque soube ver nele alguém que praticava as boas coisas. Será que temos nós praticado essas boas coisas? Será que temos nos lembrado de São José
Muitas vezes falamos muito de Nossa Senhora, e devemos falar mesmo, sempre de Jesus, de vários santos, mas e de São José, patrono da igreja, pai adotivo de Jesus, esposo de Maria? Alguém a quem foi confiado por Deus a autoridade da Sagrada Família. Será que não deveríamos nós nos apegar a esse justo? O texto nos traz que ele é o maior entre todos os advogados que podemos ter no céu. Como anda a nossa intimidade com São José? Tanto para nos espelhar no seu estilo de vida, como também pedir sua intercessão. Estamos em março, mês votivo a São José, 19 de março, dia de São José. Que possamos nessa quaresma, especialmente nesse mês de São José, buscar ter um contato maior, aprender com esse santo, aprender com esse justo, a sermos justos, a sermos fiéis, a sermos obedientes e a viver em unidade e obediência a Deus. Esse é um pouquinho do texto, do que eu queria falar para você hoje sobre o texto. Um pouco sobre a nossa meditação. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.